Vocês repararam que hoje em dia as pessoas não prestam direito atenção ao que está sendo dito? O quanto precisamos nos desdobrar para que o outro escute o que estamos dizendo? Mas por que isso acontece? Será que existe diferença entre ouvir e escutar? Quais são os tipos de escuta? Como melhorar? É sobre isso que falaremos hoje. Fica comigo! Eu sou o Leandro Pilati, essa é a Vox Story e eu peço que você me escute com atenção. O assunto hoje é escuta ativa ou simplesmente escuta, mas claro, precisamos primeiramente diferenciar essas duas palavras, ouvir e escutar. Não é novidade para ninguém que hoje em dia são inúmeros os distratores externos, como por exemplo os smartphones, a overdose das mídias sociais, WhatsApp, poluição visual e outros fatores. Mas também temos os distratores internos, como os nossos próprios pensamentos, preocupações pessoais, estresse, pressão para responder, julgamento prévio, por aí vai. A tudo isso damos o nome de ruído, ou seja, eu tenho um emissor que vai dizer algo. Essa mensagem é passada através de códigos. Por exemplo, se for verbal, o código será um determinado idioma, gírias, expressões. Se for escrita, será através das letras e palavras. O receptor, ele precisa decodificar isso para entender. O que significa? Ele precisa dar um contexto para essa mensagem, ter uma noção abrangente do que se trata aquilo, e aí vai conscientemente aplicar um filtro, vai fazer uma escolha consciente de se concentrar mais em uma coisa do que em outra. E no meio disso tudo, entre a mensagem sair do emissor e chegar ao receptor, eu tenho um monte de ruídos. Veja, portanto, que a tarefa de entender a mensagem não é fácil. E é justamente essa a diferença entre ouvir e escutar. A definição é simples, mas a diferença ela é enorme. Ouvir é involuntário. É o que acontece quando as vibrações sonoras de expressões vocais chegam aos nossos tímpanos. Você já passou por infinitas ocasiões em que não queria ouvir algo, mas não conseguiu ignorar o som. Escutar envolve ouvir, mas também compreender. É uma atitude participativa, o que significa que, para a escuta acontecer, você precisa interagir e participar. Exige concentração e atenção para que você consiga analisar o que está ouvindo e atrelar um significado às palavras. Quer ver um exemplo? Imagine duas pessoas conversando. Uma é especialista no setor financeiro e a outra totalmente leiga. A primeira diz para a segunda: a volatilidade ali no mercado financeiro está afetando o ROI das instituições devido às oscilações nos índices de RF e RV, exigindo uma revisão das políticas de ALM e uma adaptação nas estratégias de investimento para mitigar os impactos das variações nos spreads de crédito e nas taxas de juros. Eu certamente poderia ser a segunda pessoa, pois não entendo nada de mercado financeiro e talvez você também. A pessoa do nosso exemplo que estava ouvindo certamente seria capaz de repetir palavra por palavra do que foi dito. Porém, a menos que compreenda esses termos, ela não tem a menor ideia do que a outra disse ou do que significa tudo aquilo. Ou seja, só porque você ouve não quer dizer que esteja escutando e compreendendo de verdade. Tecnicamente falando, não entende o contexto, não decodifica perfeitamente o que está sendo dito e, portanto, ao filtrar essa mensagem
conscientemente, ela vai se desinteressando. Agora que está clara essa diferenciação entre ouvir e escutar, vale aqui falarmos sobre os 4 tipos de escuta e eu tenho certeza de que você vai se enxergar nesses modelos. E melhorando isso, vai melhorar os seus relacionamentos. O primeiro tipo é o fingir que escuta. Ele também é chamado de escuta falsa e ocorre quando o ouvinte passa a impressão de que presta atenção, mas na verdade está pensando em outra coisa. As pessoas tendem a ter esse tipo de escuta quando? Ou quando estão entediadas, distraídas, pensando ali em uma outra coisa, ou quando não querem ouvir o que as outras pessoas estão dizendo. Então, um exemplo clássico é quando você fala com o seu irmão ou seu filho, enfim, que está ali jogando videogame e ele finge que escuta e até te responde algo, muitas vezes sem sentido, exatamente por estar distraído com outra coisa. O segundo tipo é escutar para preparar uma resposta. Acontece quando você só escuta o que é dito para se explicar ou se defender. Então, apesar de escutar parcialmente a conversa, você filtra tudo aquilo que é inútil para a resposta. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Uma gerente chega e pergunta por que você ainda não enviou a planilha para o diretor, já que ela havia te enviado os dados no dia anterior. Aí você pensa, eu ainda não enviei porque os valores estão errados e eu não quero ter problemas depois nem com o nosso diretor, nem com você. E ela continua, não sei por que tanta demora, ele só vai estar no escritório hoje e vai precisar disso ali antes do almoço. Aí você pensa, será que eu conto para ela que os valores que ela me enviou estão errados? Eu tiro isso de mim ali, né, a culpa, mas ela provavelmente vai ficar brava e vai querer revisar tudo ali junto comigo. Aí você filtra tudo isso que está sendo dito. Então você está pensando a respeito e diz para ela, desculpa, chefe, só estou revisando e em instantes eu imprimo e deixo na mesa dele. Então escutou para preparar uma resposta. O terceiro tipo é o escutar para aprender. Aqui é fácil. É quando você filtra seletivamente tudo que não seja a informação desejada. Quando você está assistindo uma aula, por exemplo, você não está preocupado com o professor, como ele se sente ou se colocar na situação dele. E sim, a sua escuta tem o intuito de reunir informações. Escutar para aprender algo. Agora, o quarto tipo de escuta é o mais poderoso. É a escuta por empatia, também conhecido como escutar por inteiro. É quando você procura compreender a pessoa, sua personalidade, os seus significados e as reais motivações, o que importa para ela. Aqui é quando você adia um julgamento numa conversa, se colocar no lugar do outro, pela visão do outro. Você passa a olhar atentamente para ela, não se distrai com os ruídos externos e internos e, como resultado, acontece o que chamamos de conexão. Claro que fingir que escuta e escutar para preparar uma resposta, elas acontecem, mas não é o ideal. Escutar para aprender tem lá as suas vantagens, mas sem dúvida nenhuma, a principal escuta e aquela que estamos nos dias atuais mais carentes é a escuta empática por inteiro. Se você gostou do vídeo e quiser que eu continue esse assunto e traga, por exemplo, quais os tipos de ouvintes que existem e como se comunicar melhor com cada um deles, deixa aí então uma mensagem nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-lo. Agora, além de curtir o vídeo, porque ajuda demais aqui o nosso canal, compartilhe ele com aquele amigo ou amiga que precisa escutar melhor. Eu te agradeço, um grande abraço
e até a próxima.